Esse vídeo não vai ter edição, não vai ter corte e vai ficar do jeito que tá. Eu decidi começar a gerar conteúdo pela internet, especificamente no YouTube, porque eu percebi que, conversando com alguns amigos, às vezes a gente se deparava em situações que a gente está vivendo, o porquê nós chegamos na situação em que nós estávamos, e sempre procurando uma forma de mudar isso, sempre procurando uma outra alternativa. E eu percebi que nós já tínhamos essas respostas. Eu já tinha essa resposta. Ao longo do tempo, hoje eu tô com 32 anos, ao longo do tempo eu já procurei muita coisa pela internet. E eu buscava formas de gerar recurso pela internet, fazer dinheiro pela internet, e sempre procurando um jeito mais fácil de fazer isso. Então, há anos atrás eu já me deparei com investimentos que poderiam me dar algum tipo de retorno rápido, e é óbvio que isso só me fez perder dinheiro. Eu já procurei gerar algum tipo de recurso, ou pelo menos procurar cursos na internet que poderiam me ajudar a gerar renda, mas as promessas são muito boas, muito atrativas, e a verdade é que exige tempo de dedicação para que isso aconteça. E talvez você se identifique quando a gente começa a fazer uma coisa, mas não vai até o final. Ou quando a gente começa, dá um pontapé inicial, um gás, e no meio do caminho você encontra outra coisa. Um curso que te leva a um outro curso, um ensinamento que te leva a um outro ensinamento, uma forma de ganhar dinheiro que te leva a outra forma de ganhar dinheiro, e nada disso resolve, porque o tempo vai passando, gera uma insatisfação, não entra o recurso, e às vezes o que a gente faz é mais perder dinheiro com tudo isso. E eu demorei muito tempo para entender que essas maneiras de você conseguir gerar recurso pela internet, seja com o YouTube, com o TikTok, com o Instagram, com o Facebook, vendendo curso, sendo afiliado, Shopee, Shein, entrega, qualquer coisa. Isso são apenas ferramentas para serem utilizadas. Eu demorei muito tempo para entender que a mensagem que eu preciso levar, ela não é exatamente de um curso de alguém, de um produto que vai transformar a vida de alguém. A mensagem que Deus tem falado comigo e está me direcionando para trazer é sobre a transformação que Ele fez na minha vida. É o que Ele fez em mim e é o que Ele continua fazendo. E na verdade isso só vem por conta de Jesus Cristo, por conta da palavra de Deus, da mensagem que é viva e que é eficaz. Porque se tem alguma coisa que pode gerar algum tipo de transformação na vida do homem, é a palavra de Deus. Não tem nenhum outro recurso ou nenhuma outra coisa que eu descobri até hoje que pode fazer o homem ser transformado se não for por meio da palavra de Deus. É isso que traz, é isso que traz vida para alguém. É isso que traz transformação para alguém. Porque quando o homem está perdido, a palavra de Deus tem direção. Quando o homem está ferido, a palavra de Deus tem direção. Quando o homem está com medo, a palavra de Deus tem direção para isso. 1 João capítulo 4, versículo 18 fala que no amor não há medo, ou não há temor em algumas versões. Mas o perfeito amor, ele lança fora todo temor. Então, para qualquer coisa que pelo menos envolveu a minha vida, que eu procurei ser transformado, nenhuma delas
Nenhuma delas gerou em mim alguma satisfação se não fosse por meio da palavra de Deus. E a dificuldade que eu tive, e talvez você esteja se questionando aí se isso também não está sendo a sua dificuldade, é de encontrar formas de transmitir aquilo que está dentro de nós. Por isso que eu falei no começo do vídeo que não ia ter pausa, não ia ter edição de nada. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser perfeito, precisa ser feito. Porque isso são ferramentas que Deus tem nos dado, Deus tem dado para o seu povo para que a mensagem dele seja transmitida, pregada, anunciada. E como cristão, você pode fazer parte disso. Ou você pode ser apenas um consumidor de tudo que as outras pessoas estão gerando, de tudo que as outras pessoas estão fazendo, um espectador de tudo que Deus está fazendo na vida das pessoas. Mas Deus tem chamado um povo para ser canal de bênção. Deus tem chamado um povo para ser transmissor dessa palavra. Se a gente for lembrar daquilo que João Batista fez na época de Jesus, ele pregava no deserto, ele não tinha um celular na mão, ele não tinha internet, ele não tinha um alcance de mais de 8 milhões de pessoas. Isso estava limitado naquela época. E ainda assim, ele dizia que ele era a voz do que clama no deserto. Tinha uma voz do que clama no deserto, preparando o caminho para a chegada de Jesus. Hoje essa voz, ela pode continuar ecoando se nós tomarmos posição. Se nós entendermos aquilo que Deus quer para a nossa vida. A gente tem a opção de continuar consumindo todo o conteúdo que outras pessoas estão falando, consumindo todo o conteúdo que outras pessoas estão gerando, mas Deus também nos dá a oportunidade de transmitir essa mensagem. E para mim não tem nada mais precioso e transformador do que a palavra de Deus. Então, através desses vídeos, o meu desejo é que chegue cada vez mais a pessoas que talvez eu não tenha a oportunidade de conhecer, mas de ver que numa simples mensagem Deus falou com essa pessoa. Deus transformou a vida dessa pessoa, de alguma forma Deus tirou algum tipo de medo, porque essa é a pregação do Evangelho. Se nós temos algum tipo de medo, de trava, de insegurança, quer alguém melhor do que Jesus para trazer cura para nós, para trazer transformação na nossa vida, para nos mostrar e nos direcionar em como nós podemos mudar essa situação? Se tem algo que Deus continua fazendo ainda nos dias de hoje, é milagre. E eu creio nisso, eu creio nessa mensagem. Se você está travado, com medo, com insegurança, ou achando que tem que ser perfeito, isso não serve para nada se for para ficar estagnado. A palavra de Deus nos diz que Ele nos deu um espírito de coragem, de ousadia e de temor, não sobre os homens, mas sobre o que Deus é, sobre o que Deus faz, sobre quem Ele é. Aí está a nossa segurança, aí está a nossa confiança. E aí está tudo o que nós precisamos para poder continuar levando essa mensagem.